exatamente agora, Daniel. É porque eu estava só Beleza. Mas vai esperando disponibilizar aqui. depois que eu tô na estrada. Sim, ele fica disponibilizado. Como eu tinha até falado, né? Todos os webinars eles ficam gravados, é exclusivo para quem é cliente das APSP. Lá na plataforma das APSP tem uma opçãozinha que chama Ajuda. Aí lá em Ajuda tem webinars. Se você clicar em webinars, tem todos os webinars que ficam gravados também, os outros que Maravilha. já tiveram. Então, por exemplo, tem um provedor que está querendo saber como é que cria lá uma estratégia para aumentar o número de indicações com a ferramenta de marketing de indicações. Tem um webinar que a gente falou só disso. E aí tem os depoimentos, tem as táticas, coisas que outros provedores fizeram que deu certo, né? Enfim, tem o de experiência do cliente, tem um monte, vários. E como eu falei, a ideia aqui não é trazer aquela coisa muito teórica, não. É ter vocês como um momento de fala mesmo, sabe? E trazer uma pessoa especialista que entenda da área também para falar sobre o assunto. O Fausto deu a ideia do webinar, né, da meeting para fazer sobre evitar os cancelamentos, né, retenção, que é bem Sim, difícil. Hoje é o maior problema, acho que do provedor é retenção. Né? sim. Inclusive, isso pode ser uma pauta, né, do próximo webinar, a gente trazer uma pessoa também para falar só sobre esse tema e, obviamente, ter um momento específico onde cada um aqui pode contar, olha, lá no meu provedor eu fiz isso, ajudou bastante, né? Então, podemos também tratar desse tema. Pois show, né, pessoal? Vamos lá, vamos falar aqui sobre como é que vocês podem, né, subir de nível com gestão de processos. A gente vai falar agora sobre esse tema. E para isso, né, eu convidei aqui a Bianca, eu sou o Edson, sou um dos cofundadores aqui da Zap SP, sou diretor de operações e eu convidei aqui a Bianca, que ela é especialista nesse assunto. Bianca, se apresenta aí para o pessoal para te conhecer. E aí, pessoal, boa noite, tá? Me chamo Bianca, tenho empresa de consultoria, já tem 3 anos e meio. Trabalho na área de telecom desde os meus 20 anos. Meu Deus, Bianca, mas você tem cara de nova, Bianca? Não, você tem 31 anos, tá? Então, Ué, assim, tá nova, então. a cara a gente não consegue manter, né? Ah, E aí tem a empresa de consultoria, né, que a gente trabalha gestão de processos, automatização do sistema, né? Trabalho com alguns sistemas no mercado. Quando a gente entende o que pode ajudar, como um todo na empresa, a gente abre a operação e consegue agir dentro da operação da empresa como um todo, tá? Então, eu geralmente pego a empresa como um todo para trabalhar com vocês. Por isso que aí eu fico denominando vocês, fico denominando titia aí para vocês me chamarem, porque a gente acaba virando uma parte da família dentro da empresa também. Bom, show de bola. E aí, eu acho que uma das coisas que a gente precisa primeiro aqui começar, né, para já deixar alinhado em relação ao conteúdo, né, ao que a gente vai discutir hoje aqui nessa noite, como é que o provedor ele sabe que ele precisa começar a gestão de processos, né? Essa é a primeira pergunta. Como é que eu sei? Será que eu estou no momento certo? Será que eu não estou no momento certo? Quais são as coisas que eu preciso saber ali? E antes da gente começar até a falar sobre isso, uma coisa que é preciso até ficar claro, né, para todo mundo se você está fazendo alguma coisa que está entregando ali para o cliente um determinado valor, ou para o cliente um fornecedor, enfim, se você está fazendo alguma coisa dentro da tua empresa, essa coisa está sendo feita por algum processo. Se esse processo, agora sim, se esse processo está documentado, se esse processo está padronizado, automatizado, aí é outra coisa, né? E aí onde vem, por exemplo, né, Bianca pode complementar, né? Mas exatamente. Tudo na empresa, quando a gente faz, ela existe um processo, né? Como o Edson falou. Será que ele está correto? Será que ele está de uma maneira que me ajuda de fato dentro da empresa? Então, você faz alguns questionamentos para entender se você precisa fazer a gestão dos processos, né? Então, assim, eles existem. Só que quando a gente vai fazer uma gestão de processos, a gente tem que partir de alguns princípios, né? Eu possuo relatórios rápidos, né? Eu consigo de fácil acesso a isso no sistema, ou não, eu tenho que manipular, porque por algum motivo ali determinado. Eu sei definir minhas metas do próximo mês? Não sei, né? A gente tem que entender aí como é que tá. O time tem autonomia para fazer algumas coisas? Ou ele tem que estar comunicando um supervisor, o dono da empresa, às vezes até, né?
para pedir autorização para alguma coisa? Então, é nessas perguntas que você tem que ver, opa, em alguma dessas perguntas aqui eu não estou tendo a resposta necessária. Eu preciso entender como é que está o processo para que eu possa agir em cima dele. Tá? Isso é um dos principais, tá? Os principais pontos, assim. Exatamente. E aí, quando a gente para ver aqui, processo é qualquer coisa, qualquer atividade que, em sequência, ela entrega um valor ali para o cliente de vocês. Vamos supor. O processo de fazer ali a instalação. Dentro de processos, existe não só a entrada, né? A entrada de uma atividade, o que inicia aquele processo, aí tem a execução, a sequência dessas etapas e a finalização dela. E aí a gente vai, dentro da gestão de processos, a gente precisa fazer o monitoramento, a gestão, né, daquele processo, a gente precisa monitorar aquilo. Então, vamos pegar como exemplo o processo da instalação. O processo da instalação, ele é iniciado quando aquele cliente, né, já foi recebido lá, né, e passou pelo processo de venda, ele vai ser agora, vai instalar, né, ele acabou de contratar. Beleza, iniciou o processo de instalação. Por onde que começa esse processo? Qual que é a primeira comunicação que eu faço com o cliente? Qual é o primeiro dado que eu tenho que pegar desse cliente para poder saber? E aí, beleza, a forma como eu faço isso independe, né, o cliente ele só quer receber no final o produto dele na casa dele. A forma como o provedor vai entregar a internet na casa do cliente, que vai acontecer através do processo de instalação, aí vai depender de cada provedor. E aproveita que o Edson está falando, só um minuto, Edson. Pode falar. O que ele está falando, por exemplo, no processo de instalação, você tem um processo, você vai entregar a instalação para o cliente, ponto. Mas dentro desse processo de instalação, exemplo, dependendo do RP que você utiliza, o modo como o técnico vai fechar a ordem de serviço, por exemplo, se vai coletar a geolocalização, se vai colocar foto da instalação, qual checklist ele tem que preencher, dependendo das informações que ele agrega no fechamento da OS, lançamento de material também de estoque, né? Isso ajuda outros resultados de processo dentro da empresa. Então, não é simplesmente só o técnico ir lá, fazer a instalação, se apresentar, e o que a gente pode melhorar dentro desse processo que ajuda em outros também setores dentro da empresa. Uhum. Pode seguir. Como, por exemplo, né, você falou aí em uma coisa, beleza, ele vai executar um checklist, ele vai documentar os equipamentos que foram utilizados, enfim. Tudo isso vai afetar em outros processos. E um ponto-chave aqui, na hora que a gente estiver falando de processos também, vamos continuar com o exemplo da instalação, por exemplo, o cliente ele quer a internet na casa dele, ponto. Tá, aquele provedor que entende que a forma mais otimizada que ele executa esse processo na percepção do cliente é onde o cliente vai ter a percepção de valor de que aquela empresa que ele acabou de contratar realmente foi a melhor, né? Isso tudo influencia em outras possíveis coisas que vão acontecer, como, por exemplo, indicações, vendas e várias outras coisas. A própria retenção do cliente começa no dia da instalação. Sim, pois é. Então, entender, só o fato de entender essa mentalidade, ela já vai ajudar no que a gente vai falar logo mais, né? Mas, enfim, o primeiro ponto é esse. E aí, uma das coisas que a gente vai falar também, né? Então, por que a gente está falando de documentar processos? Então, que é basicamente, primeiro, você pode até dar o exemplo, Bianca, que a gente estava conversando mais cedo, né? Do pessoal lá da MGN que você disse. Você acompanha, né? Exatamente. Por que a gente tem por que padronizar e documentar os processos é importante, né? Eu estava até conversando mais cedo. É até um pouco trabalhoso documentar o processo, mas uma vez que a gente documenta e sabe o que está fazendo, entrega na mão do colaborador o que ele precisa fazer com excelência, isso se torna um material de apoio para o colaborador, né? O colaborador está ciente do que o processo dele impacta no todo da empresa, né? E essa documentação acaba também explicando o motivo por que aquela decisão foi tomada.
O que acontece? Hoje eu tenho, por exemplo, foi um dos meus primeiros clientes na consultoria, quando eu comecei a gestão, né, de consultoria. Trabalho com ele há 3 anos, e hoje em dia ele está afastado da empresa por 6 meses para concluir um curso que ele está fazendo por fora. E com isso ele não pisa o pé na empresa, mas a empresa não precisou parar por conta disso. Por quê? Porque todo mundo sabe o que precisa ser feito. Então, lá os processos são documentados, a supervisão sabe o que fazer, sabe implantar os novos projetos, inclusive. Então, assim, não é que a empresa está andando só no normal, no cotidiano, não. A gente está conseguindo rodar, implantando projetos, né, abrindo a infraestrutura também. Então, assim, a empresa consegue andar mesmo sem o dono lá dentro, né? Então, assim, de cara, é um dos casos que eu consigo trazer para vocês, assim, excepcional. Eu vou lá uma vez por semana, né? Eu fico uma semana com eles lá e uma semana fora. Mas o tempo que eu tô lá, gente, eu fico mais atendendo até os clientes ali de forma remota, porque lá todo mundo sabe o que precisa ser feito. Então, foi muito pela base da documentação dos processos. Hoje, tanto eles pegam de apoio, né? Eles consultam ali o Drive, tem uma pasta compartilhada com todo mundo, cada um sabe o que precisa fazer no seu setor, os relatórios são feitos também, então, o diretor da empresa está fora, mas ele sabe quanto está vendendo, ele sabe quanto está sendo cancelado, ele sabe os upgrades que tem dentro da empresa, as reincidências de atendimento, né? O pós-venda, o NPS também ele recebe, né, os resultados ali do Zap SP mensalmente, então ele sabe que a empresa dele está caminhando. Então, isso é fundamental. Às vezes a gente acha assim, às vezes até um pouquinho trabalhoso, os processos sofrem mudanças, né? Não são processos engessados, eles vão se adaptando ao longo do tempo, mas fazer a empresa caminhar pelas próprias pernas, sem o dono estar dentro, eu acho que de cara Acho que é o sonho, né? é o sonho dos provedores por aí. Uhum. Quem não gostaria, né? De tipo assim, beleza, eu vou sair aqui da minha empresa e ela vai continuar rodando, ela vai continuar crescendo, né? Exato. Então, e um ponto, por exemplo, né? Eu vou dar o exemplo agora aqui das APSP. Tá entrando 6 novas pessoas no time aqui das APSP. Em torno de 15 dias, vão entrar agora, sexta-feira, né? Em 15 dias eles já estão preparados para assumir as suas devidas responsabilidades, né? Aqui dentro da empresa. Isso acontece, sabe por quê? O processo está muito bem definido de treinamento, dessa iniciação para as atividades, para as atribuições que eles vão executar. Então, isso só acontece por quê? Porque existe processo. Então, é outro ponto, facilita o treinamento e, com certeza, vocês que aqui são clientes, né, das APSP, sabem, quando vocês são atendidos aqui, que existe, padrão a forma como a gente atende, a forma como a gente atende qualquer cliente nosso, sabe? Então, é dessa forma que vocês vão entregar uma experiência superior para os clientes de vocês, certo? Uhum. Então, selecionar bem os processos que vocês precisam cada vez mais otimizar é fundamental. Exatamente. E assim, pronto. E aí uns pontos chaves, né, que a gente pode também para começar, quais os pontos chaves que a gente tem que se atentar, né, antes de começar todo esse processo? Pode falar, Ibia. Exatamente. São 3 pontos chaves, tá? Que eu trago para vocês. Primeiro, o objetivo, as atividades que são feitas e os participantes, tá? Então, assim, qual o objetivo que você quer na sua gestão de processo? Bianca, eu não tenho nenhum relatório dentro da minha empresa. Ok, seu objetivo é ter uma base de relatórios. Então, você vai focar e planejar isso para que você tenha essa base de relatórios. As atividades, né, que você exerce dentro da empresa e quais os sistemas você está utilizando dentro da empresa também, porque isso agrega na otimização do processo ou na própria automação dele. E os participantes, os envolvidos, porque a gente também precisa triar os envolvidos ali. Se você vai relocar alguém ou não, tem que fazer uma análise, será que essa pessoa vai dar certo em uma outra função, com outras atribuições? Então, você tem que ver esses 3 pontos. Os objetivos, as atividades e os participantes, né? É fundamental para o mapeamento do processo, certo?
Em seguida, ali tem até sobre o método PDCA, né? Alguns aí já conhecem o método, ou não, nunca ouviram falar. Pode continuar aí, Bianca. O método PDCA é o seguinte, é o Plan, Do, Check e Act, né? Que é planejar, fazer, avaliar e agir, né? Então, pegou os pontos chaves que você precisa na sua gestão de processo, planeje eles, né? Faça, né? Conforme o planejado, avalie os resultados que ele trouxe e você, de fato, vai conseguir agir. Opa, eu planejei, eu implantei, né? Não deu certo, nessa minha avaliação eu preciso fazer um ajuste, eu planejo novamente e volto ali o ciclo, né? Até que, de fato, ele consiga girar corretamente e você consiga agir em cima do processo que você implantou. Uhum. É basicamente aquilo que a gente falou do processo lá de implantação, né? De implantação não, de instalação. Então, a gente primeiro, beleza, a gente vai planejar como que está sendo feito esse processo, né? E aí, o planejamento dele é baseado no seguinte, qual que é o planejamento do meu processo atual? O meu processo atual está sendo feito dessa forma e ele está entregando a instalação em um dia. Beleza, eu quero reduzir esse tempo. Porque a ideia de criar, de padronizar processo é isso, é cada vez mais a gente ir otimizando. Beleza, o meu concorrente está instalando, tipo, muito rápido. Assim que o cliente fecha lá, tipo, ele instala muito rápido. Beleza, eu quero ser mais rápido do que ele. Beleza, como é que eu vou fazer para ser mais rápido do que ele? Aí eu mapeio o atual, faço o planejamento, né, do planejamento do processo atual. Exatamente. Depois do planejamento, executo, verifico se eu conseguir reduzir o meu tempo, e aí eu padronizo para que isso se torne um processo padrão, né? Quer falar mesmo? Sim, exemplo, eu tenho um cliente em questão que ele gosta, assim, ele gosta de ver os números entrando dentro da empresa, quem não gosta, né? E ele fez um investimento. Que tipo de investimento? Ele fez um investimento em um robô digital, de inteligência artificial. O que a gente faz com esse robô? A gente agiu em cima das vendas, né? A gente criou fluxo dentro do WhatsApp, por exemplo, onde o cliente, ele mesmo passa ali os dados da contratação dele, o robozinho vai lá, coleta a informação, já coloca no sistema, já gera o contrato, já envia o contrato para o cliente assinar, já agenda a ordem de serviço dele para fazer a instalação. Mas foi um investimento de robô que ele fez para que dentro do processo dele de venda, criasse agilidade. Ele reduziu muito o tempo do time, do comercial. O time comercial hoje ficou livre para fazer mais ação em cima de upgrade, afins, porque as vendas que entram sozinhas, elas vão rodando ali pelo robozinho. Mas nem todo mundo tem esse caixa para fazer um robô de inteligência artificial. Obviamente, mas quem tem, poxa, bacana, o que eu posso usar de ferramenta para facilitar o processo, né? Tem que planejar. Esse planejamento, o que eu posso fazer? Eu tenho orçamento? Não, vou trabalhar com o orçamento que eu tenho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ainda assim fazer um fluxo dentro do WhatsApp, onde o cliente possa já passar todas as informações dele? Sim, na verdade, quase todos os bots a gente consegue fazer esse tipo de fluxo, né? Inclusive até certificar a viabilidade. Isso otimiza o processo também da venda, né? É porque um ponto-chave, né, que a gente precisa também entender aqui é o seguinte, quando se trata de processos, é identificar onde que eu estou alocando as pessoas da empresa. São para fazer atividades manuais ou são para fazer atividades com um cunho mais estratégico? Por exemplo, dentro das APSP, a gente tem aquela questão lá de padronizar as mensagens de cobrança, né, e disparar pelo RP do provedor. Isso. Alguns provedores que já fiz demonstração, algumas demonstrações passaram por mim, o provedor, antes das APSP, ele tinha algumas pessoas lá da empresa, que era do financeiro, que ficava ligando para o cliente, ou que ficava mandando ali mensagem lá para o cliente. Tá, beleza, não estou falando que não é para ligar, mas vamos fazer o seguinte, padroniza, automatiza aquele processo e manda lá a mensagem lá para o cliente, beleza, chegou lá no WhatsApp. Aqueles que
não pagaram nessa primeira leva, vamos dizer assim, beleza, é que você faz o processo lá de ligação e tal, mas muitas pessoas, elas ficam inadimplentes, é porque elas esquecem. Eu falo isso porque geralmente isso acontece comigo. Esses dias mesmo, eu estava inadimplente. Não é porque eu não deixo pagar. Eu simplesmente esqueci. A correria do dia a dia, esqueci. Né? E o provedor não usa Zap SP. Eu vou ligar para o provedor lá para ele contratar Zap SP para ele ficar me lembrando. Então, assim, acontece isso, sabe? Beleza, mas eu estou alocando uma pessoa da minha equipe para estar fazendo isso. Será que não existem outras ferramentas, outras soluções, como, por exemplo, aqui Bianca falou, no qual esse processo de venda, no caso do exemplo de Bianca, ele já vai acontecendo de forma fluida, sem uma intervenção, né, humana ali, e você aloca aquela pessoa para fazer uma outra atividade que agrega mais valor, como, por exemplo, ligar para o cliente para perguntar por que ele está insatisfeito com um determinado atendimento que ele teve. Né? Ao invés de estar mandando a mensagem, né? Que é onde você consegue distribuir melhor, né, o que a pessoa pode fazer. Você pode usar ali o seu colaborador de uma maneira mais estratégica mesmo. E deixar o que o operacional e o sistema ali consiga fazer é o viável. E muito dos sistemas hoje, tanto o SGP, XC, o Ubisoft, que eu estou pegando com o Fausto aqui agora, que eu estou apaixonado, não vou, confesso, meu coração está caindo para o lado do Ubisoft fácil. Mas por quê? Porque as ferramentas, elas auxiliam demais, né, em tudo que a gente vai desenhar de processo. Gente, provedor trabalha com tecnologia. A gente tem. Bianca, mas e o cliente que não quer fazer, por exemplo, uma venda lá, ele quer falar com alguém? Cara, você tem que ter alternativas dentro do seu provedor. Você não tem que engessar, eu vou fazer um fluxo, eu vou trabalhar só com um fluxo. Não. Você tem que trabalhar com alternativas, para também você oferecer uma experiência para o cliente. E tem gente que nem gosta de falar com ninguém para fazer alguma compra, né? Tem gente que gosta de comprar tudo pela internet, até sozinho. Imagina você dar a possibilidade para ele ali fazer até a contratação. Você otimizou o tempo do teu time comercial também, né? Uma das coisas aí, ó, como o Edson passou o slide, a base antes de iniciar uma gestão de processos dentro da empresa. É muito comum que alguns provedores não tenham definido o organograma, né? Acho que eu vou até elogiar aqui, o Fausto foi um dos únicos que eu vi ao longo desses anos que tinha uma base de organograma. E vou deixar os meus parabéns para ele aqui. A gente está mexendo um tiquinho nele, que a titia está tirando ali. Eu acho que ele deve estar até aqui, né? Tá aqui presente. Então, assim, tem que ser definido um organograma na sua empresa, né? É a primeira coisa que você tem que fazer. Poxa, eu posso deixar alguém como liderança, você tem que ter um apoio. O dono do provedor, ele não consegue abraçar tudo, né? Eu faço de tudo um pouco. Vou falar, hein, vocês estão fazendo mal feito, vocês fazem tudo de tudo um pouco. Não dá conta de fazer tudo não, gente. Nem mulher aqui, ó, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não dá conta, a gente endoida também. Então, tem que definir o organograma, né? Tem que separar ali teu time, criar um time estratégico, né? Não só um time operacional. Definir as funções e cargos ali, as atribuições que vão entrar para essas pessoas. Dentro disso, aí você começa a fazer, de fato, a gestão de processo na sua empresa, porque você precisa primeiro dessa base. Eu sei que a pessoa da cobrança, ela vai fazer cobrança da pessoa física, da pessoa PJ, ela vai fazer negociação, listar as atribuições que eles fazem, deixar isso documentado, dar até uma visão melhor para quem está aí na gestão tática da empresa, né? Então, é de suma importância. Bianca, nem sei por onde começa, como faz. Olha, eu sempre digo, o importante é começar, não importa se está no padrão, ABNT, importante é começar. Você começar a fazer isso vai te facilitar em outras tomadas de decisões também na empresa, né? Auditar os processos existentes, né? Como a gente comentou, o processo, ele existe, mas ele é o correto? Não sei, o que eu posso melhorar? Entre em contato, é importante às vezes que vocês entrem em contato com o seu RP, certifica se ele não faz alguma função específica que você está ali aplicando dentro do seu processo,
olha, estou querendo fazer isso, existe alguma função ali no meu RP que possa me facilitar nessa situação? Vou dar um exemplo ali do IXC, por exemplo. O IXC, ele tem um processo, né, um wizard, onde a gente consegue fazer ali a execução da rotina da suspensão temporária. Então, tem processos que eu não vou precisar. Joguei um cliente numa suspensão temporária, por exemplo. O que isso eu fazia com um colaborador. O colaborador anotava na agenda, dava 90 dias, voltava lá no cadastro do cliente e liberava o cliente novamente. Não. Tem uma função, por exemplo, no IXC, que você consegue fazer esse agendamento. E quando chegar na data determinada, ele volta ao cliente automaticamente, né? Deixa online e volta a cobrança dele normal. Tem essa função também, por exemplo, no SGP, já se chama agendamento de status. Então, é importante você ver onde o seu RP consegue também te ajudar no processo que você está ali fazendo dentro da empresa. Tem tempo? Todo dono de provedor, às vezes, tem tempo? Não. Deixa aquele seu líder, você não definir ali o organograma, funções e os cargos. Põe ali essa sua pessoa à frente para ela ir atrás, buscar, te ajudar a auditar esse processo existente, né? Quer falar Sim. alguma coisa, Edson? Não, o que eu vejo muito é isso, né? O RP, ele entrega muitas funcionalidades ali para o provedor, mas fica muito ali no nível mais básico, né? Com aquelas automações mais, aquelas que doem mais, vamos dizer assim. Porque chega muito nas APSP a questão de automatizar a cobrança, né? Mas, pô, tem várias outras automações extremamente interessantes lá, por exemplo, quem usa o IXC, né, de mandar a pesquisa, né, ao final do fechamento da ordem de serviço, que isso vai ser ampliado para outras RPs também. Tem a automatização da mensagem para o aniversariante, tem a automação de mandar uma mensagem de confirmação de pagamento, aí você pode personalizar da forma como você desejar. Enfim, existem várias outras coisas, inclusive Bianca pode dar mais alguns exemplos, né? Uma dessas funções aí, essa função do wizard, do XC, né? Que na hora que encerra a ordem de serviço lá, o cliente já recebe a notificação dos APSP. Por exemplo, tem no XC essa função ainda não tem no SGP, por exemplo. Ainda. Situação, eu tenho um processo desenhado para o IXC e eu tenho um processo desenhado para quem usa SGP. Qual que é a diferença? A diferença é que hoje eu acabo ocupando o tempo de um colaborador dentro de quem usa o SGP, porque ele tem que acabar fazendo as pesquisas ali manualmente, né? Essa função, quando entrar, eu consigo livrar o tempo desse colaborador e ele trabalhar melhor ainda dentro do sucesso do cliente, né? Assim como eu faço quem trabalha lá com o sistema do XC, né? Então, cada um tem um cenário. No Ubisoft parece que tem integração, né, Edson? Tem também. Mas aí da automatização das pesquisas ainda não. Mas acho que vai ter, há de ter. Não, todos os RPs terão, isso aí é só questão de tempo. Há de ter. Mas, então, são situações que é onde a gente pode enxergar ali que o RP pode ajudar, né? É importante que quando alguém pega até uma consultoria de gestão organizacional, veja quais são os sistemas que você utiliza, quais os integradores você pode também utilizar, né? Bianca, mas aí a gente está falando sobre cortar custos e vai colocar mais algum integrador? Ponha na conta, né? Faça o cálculo. Quanto um sistema te custa, exemplo, automatizar a cobrança ali com os APSP, quanto de retorno isso está te dando pelo valor que você está pagando. Você está pagando muito menos do que um colaborador, muitas das vezes. Tá? O retorno que volta é bem superior ao que você está pagando. Sim. Né? E aí, não, exatamente. Esse que é o ponto, né, de melhorar processos, é esse retorno que você vai ter com esses investimentos. E ali um ponto que você estava falando sobre definir organogramas, funções e cargos, pessoal, existem ferramentas, né, que podem ser usadas, né, nesse momento. Uma ferramenta bem interessante que ela foi muito usada aqui nas APSP para isso foi o Notion. Não sei se vocês conhecem. Ela é uma ferramentazinha bem interessante, ela é muito boa para você documentar processo. Ela escreve Notion o nome. E aí ela ajudou bastante, porque lá a gente colocava todas as atribuições de cada cargo aqui dentro das APSP.
Mas quando a gente coloca uma atribuição, a gente diz assim, a gente coloca qual é o resultado esperado daquela atividade daquele colaborador. Então, aqui dentro das APSP existe o papel do boas-vindas, que é aquela pessoa que faz a criação do grupo e dá aquela boas-vindas ali inicial. O objetivo do boas-vindas da gente, dessa função boas-vindas, é agendar a implantação. Aí existe também aqui o papel do implantador. O objetivo do implantador é fazer com que o cliente ele tenha ali aquela percepção de valor no início e deixar o RP dele configurado. Também tem o papel do período gratuito, que é quem está ali testando em 7 dias. Às vezes é na função do implantador do boas-vindas. Qual que é o papel dele? Ajudar o provedor a avançar, a conseguir fazer o que ele espera alcançar dentro de 7 dias. Então, para cada coisa, suporte é a mesma coisa, atender um tempo X, em até X, todas as coisas aqui dentro das APSP têm o seu resultado esperado. Então, por exemplo, o Edson, eu não sei por onde começar, meu Deus, por onde que eu faço? Tem essa ferramenta, vocês podem começar por ela. Hoje a gente está usando outra, hoje a gente está usando o ClickUp para documentação de processos. A gente centralizou lá, é mais interessante, porque ela gerencia não só processos, como também tarefas, tá? Mas vocês podem começar pelo Notion mesmo, que ela é mais simples, né? Um Notion ali com uma ferramenta de Kanban, ela já ajuda bastante. Então, começa por esse ponto mesmo, como o Bianca falou. Tenho aqui o dono, beleza. Quais são as coisas pelas quais ele tem que tomar decisão? Hoje, aqui nas APSP, por exemplo, eu estava conversando isso com Bianca antes de começar. Porque Bianca estava achando que eu ainda ficava responsável pelo produto, né? Mas a empresa estava brigando com ele ali. A empresa vai crescendo, hoje eu não estou mais responsável pelo produto. Hoje eu sou responsável por vendas, por marketing, vendas e sucesso do provedor. Né? Então, abaixo tem o responsável de vendas, tem o responsável de sucesso do provedor e tem o responsável marketing. Os meninos que estão tomando agora conta do produto, agora é Paulo e Manuel, por exemplo. Tá? Então, quando eles vêm até mim, é sobre um determinado assunto que está dentro do que eu posso entregar. Entendeu? Mas por quê? Porque isso está muito bem padronizado. Mas começa muito simples mesmo. É só com a definição das atribuições e o resultado de cada atividade, cada atribuição dessa, da função que você está colocando aí, né? E detalhe, deixar muito claro isso. Isso, é deixar claro, deixar bem alinhado esse contínuo, porque às vezes a gente encontra dificuldades na consultoria, é que, assim, define o organograma, né, e às vezes não passa o bastão, como você estava falando. Isso, centraliza ali ainda, amarra com eles, e aí fica difícil a gente trabalhar de fato ali no estratégico e o operacional como um todo. Então, tem que deixar isso bem definido com todo o time, desde a diretoria até a última ponta lá da recepção, para que todos saibam ali qual que é a importância de cada um dentro do papel no setor da empresa, né? Inclusive, se vocês quiserem um modelinho que a gente usava, né, que estava lá no Notion, eu posso compartilhar também com vocês e vocês podem ter um pontapé inicial. A gente definia bem certinho, tipo, atribuições, o objetivo, o resultado esperado, qual que é a missão, a gente falava, qual que é a missão desse colaborador, dessa função aqui. A missão do Boas-Vindas é atender bem o cliente, os primeiros contatos iniciais, tem a missão. Isso fica muito claro na cabeça do colaborador quando ele está assumindo aquela função. A gente atendia 60 provedores, ou era 80 provedores com 4 pessoas. Sendo que o provedor ele tinha a mesma experiência. Porque a gente tinha muito claro qual era a função. A função. Às vezes, uma pessoa assumia mais de uma função. Isso é totalmente normal, querido. Só que agora, beleza, começou a se especializar mais. Mas quando você define a função e você define a missão daquela função, o objetivo dela, o resultado que você espera dela, as atribuições e outra, acima de tudo, as competências que aquela pessoa tem que se desenvolver para conseguir executar aquela função, perfeito. Exatamente. Você já resolveu muitos problemas dentro do teu provedor só fazendo isso. Eu tenho um modelinho disso, eu posso passar para vocês. Vocês podem aplicar. Não é isso mesmo? O que é comum, e o que é comum também entender ali das funções que nem são cenários e cenários, tá? Tem provedores e provedores. A gente consegue trabalhar o provedor ou de forma segmentada ou de forma multi-skill. O que é isso, Bianca? Quando a gente fala de forma segmentada, que eu vou separar a empresa em setores, né? O comercial, a cobrança,
o estoque, enfim, o suporte nível 1, suporte nível 2, o NOC. Mas tem outros cenários que a gente tem que trabalhar no método do multi-skill, né? O que é o multi-skill? São as multi-habilidades que aquele funcionário tem. Muitas das vezes o colaborador, ele trabalha ali no Service Desk, mas ele faz o suporte nível 1, ele faz venda, ele faz o atendimento inicial de financeiro, ou às vezes até algumas resoluções de financeiro. Só que você definindo que a sua empresa ou é no segmento multi-skill, ou ela é segmentada, de fato, setorizada, você também consegue definir como é que vai ficar os processos para cada um, né? Então, é importante também por isso, definir o organograma, função e essa situação de como a empresa vai estar segmentada mesmo. Show de bola. Show de bola. E aí, beleza, feito isso, feito esse planejamento, esse processo aí inicial, aí beleza, a gente agora vai começar a fazer todo o processo, né, de implementação dessas ações de otimização. Enfim, Bianca pode, porque senão, se tu deixar eu falar aqui, pego direto, viu? A gente já vai falando. Pois uma das coisas, sim, que a gente trouxe para vocês foi em relação ali a um processo financeiro, né? O que acontece? Quando a gente entra em ações, tomar ações de otimização, eu tenho que ir num processo financeiro. Eu tenho que definir uma régua de cobrança, né? Como que eu vou fazer essa régua de cobrança? Avisar 2 dias antes, no dia do vencimento, um dia antes de bloquear, como você bloqueia, cada provedor também tem um padrão de bloqueio, né? 5 dias, 10 dias, 15, 30, reduz velocidade, não reduz velocidade. Você tem que entender a tua régua de cobrança, né? Criar que ações de otimização para isso. Também, o máximo que você conseguir deixar de ponto de contato ali para o cliente. Central do assinante, aplicativo, bot, onde ele consiga facilmente ter acesso aos boletos de pagamento, né? Ou até abrir chamado para alguma negociação, algo do tipo. E você também deixar uma equipe treinada para o setor de cobrança para otimizar a performance, né? Então, essas ações ali já te ajudam demais dentro da situação de processo de cobrança, tá? Outra questão, eu estava até comentando mais cedo com o Fausto, é muito comum eu pegar provedores que trabalham com a forma de emissão carnê. E eu sou a pregadora do evangelho que eu gosto do boleto mensal. Onde eu posso deixar o boleto mensal emitindo mês a mês, eu deixo. Bianca, mas aqui no meu cenário, o pessoal é acostumado a receber o carnê em casa, tem que levar para eles, ou eles vêm buscar no escritório. Gente, tudo é cultura, né? Claro que a gente tem que ir fazendo um desmame e tudo mais, mas por que eu sou evangelizadora do boleto mensal? Quando a gente trabalha carnê dentro da empresa, é muito comum que o cliente fique ali naquele status de cancelado, né? Ou ele fica até no status de suspenso ou bloqueado por um bom tempo, até que alguém da tua equipe, né, do setor de cobrança, entre lá e vá fazer uma auditoria no cadastro. Opa, tenho que cancelar aqui os boletos indevidos. Isso vai gerar uma carga de trabalho que a gente poderia otimizar só trazendo pela a emissão de boleto mês a mês. Por quê? O meu nível de inadimplência também, ele vai começar a ser mais real dentro do sistema, né? Quando a gente deixa o carnê em aberto, quando você vai puxar uma inadimplência, por exemplo, por mês, às vezes está aquela parcelinha de boleto lá dentro daquele mês, que é uma cobrança indevida, né? Então, ela não te traz um valor também real dentro do sistema. Então, mudar algumas coisas também ali no processo de cobrança, na forma como é feito a cobrança para o cliente, facilita o trabalho de vocês. Então, o máximo que puderem deixar boleto mês a mês, deixa, fica a dica da titia, porque a gente tem aí, ó, central do assinante, a gente tem os bots, que todos os bots hoje têm pelo menos uma integração com o sistema para liberação por confiança, o envio do boleto, né, ou o próprio cliente tirar o boleto ali no menu. Os próprios disparos que tem, né, tanto de SMS, como pode ser feito do WhatsApp também. Dentro do Zap ST também tem esses gatilhos, que pode usar o mesmo canal ali, né, Edson? E fazer o disparo da cobrança. Inclusive, você falou também aquele ponto lá do Serasa também e tal, né, que você vem utilizando aí para... Exatamente.
Então, assim, o que acontece? Você trazer essas ações facilita. Uma outra coisa além dos e-mails também, tá? Outra coisa que facilita vocês ali para ter um resultado melhor em relação à cobrança é fazer campanhas de negociação, né? Eu sugiro muito aos clientes para fazer assim, ó, tá chegando perto da Black Friday, faz campanha de negociação, faz um feirão de negociação ali da Black Friday. Aproveita e usa o painel dos APCP para disparar a campanha, já com a arte bonitinha, um áudio, chamando a atenção do cliente. Faça as campanhas, né? Isso traz muito resultado também. Você traz mais dinheiro, né, de volta ali para a empresa. Muitos clientes aderem à campanha, porque eles veem ali como uma oportunidade. Importante que as campanhas também tenham um prazo de validade, porque senão fica meio solto e o cliente não desperta um feeling ali no cliente, né? E dentro disso ainda, vocês têm mais uma opção para estar reduzindo custos dentro da empresa no processo de cobrança. Tem uma situação que alguns sistemas possuem, tá? Não são todos os sistemas que possuem essa ferramenta. De conseguir visualizar os clientes que estão offline e com o equipamento na residência, né? Quando a gente tem essa questão do cliente offline, a gente age previamente em cima do cliente. Eu estou vendo que o cliente está offline há um dia, né? Mas ele nem está em débito, mas por algum motivo ele está com o equipamento dele desligado, ele pode estar insatisfeito e já tirou da tomada, já desligou ali o equipamento, mas o equipamento está atrelado no sistema. Você vai previamente agir em cima do cliente, você vai ligar, vai contatar o cliente, vai perguntar se está tendo algum problema, né? E ali rola aquele bate-papo com o cliente para entender por que ele desligou os equipamentos. Muitas das vezes, você consegue já fazer uma retenção nesse momento e consegue fazer o cliente voltar a utilizar os serviços. Em outra das vezes, o cliente parte, de fato, para o cancelamento. E aí, Bianca, mas aí o cliente cancelou. Cara, você cancelou o cliente, mas você vai agir rapidamente para tirar o equipamento, porque você não esperou que ele fizesse a evasão de dentro do provedor, né? Quando ele faz a evasão, a gente já tem uma dificuldade maior em remover os equipamentos. Então, trazer as automações para dentro do provedor, dentro do processo de cobrança, você trazer automações, você deixa livre ao seu colaborador para estar fazendo esse suporte preventivo em cima do cliente, né? Já para ir atrás de recuperação de equipamento. Isso reduz tanto o limite de compra que você faz por mês, porque se você tem mais equipamentos voltando e podendo ser reutilizados, porque muitas das vezes os equipamentos estão novos ainda, né? O cliente instalou ali há 1, 2 meses e já está tendo já querendo fazer evasão, você ainda consegue reaproveitar o equipamento, né? Você consegue fazer a logística reversa desse equipamento para dentro da empresa. E você liberou seu colaborador para fazer isso. Agora, se você deixa o seu colaborador só ali, né, mandando mensagem todo dia, abrindo conversa para mandar mensagem, ao invés de automatizar isso, você está perdendo aí tempo de qualidade com o teu colaborador, que pode utilizar para outras coisas. Então, o processo de cobrança disparado, assim, ele facilita demais a redução de custos e reaproveitar também aí os materiais e reduzindo o poder de compra também aí dentro do provedor. Né? Quer falar mais alguma coisa, Edson, dentro disso? Na verdade, aqui eu não sei, porque o Jonathan, ele fez uma pergunta, Deixa eu ver. antes da gente passar aqui, ele perguntou sobre aquele assunto que você estava falando, né, de separar os setores e tal, enfim. Ele falou assim, qual que é o mais... Ele falou qual que é o mais viável. Ele falou que em sua experiência você vê dando mais certo, né? Tendo um setor para cada coisa ou todo mundo fazendo tudo? Olha, depende muito de como está o cenário. Eu tenho um provedor grande que trabalha no método multi-skill, né? O call center recebendo e atendendo a demanda do cliente em prioridade, seja ela qual for, e aí o foco é a experiência do cliente. Não se faz o ping-pong do cliente, vamos dizer assim. Dele ligar no suporte, opa, não é aqui, eu vou te passar para o comercial. Então, dependendo da estrutura mesmo, você tem que analisar o teu ambiente, né, com os clientes, como é a cultura também com os clientes,
e perceber como é o teu time, porque você pode ter um time multi-skill à frente com um time de back-office, mas você tem que ter uma supervisão bem alinhada, né? Por que essa supervisão bem alinhada? Porque é uma demanda que você tem que dar apoio e tem que entender de todas as áreas. Então, a tua supervisão, ela tem que estar apta para dar conta de todos os setores, né? Não, Bianca, eu já tenho perfis dentro da empresa, né? A gente, às vezes, até sugere fazer análise de perfil comportamental dentro da empresa, para entender como o teu colaborador se encaixa melhor. Ou eu tenho já dentro da minha empresa, quando eu faço uma forma segmentada, ela vai funcionar melhor e vai gerir melhores resultados, né? Então, na verdade, é um conjunto aí que você tem que analisar. O perfil do seu colaborador, né? O perfil do seu cliente. Se você tem aqueles clientes que são meio estressados, se vai passar para um, se vai passar para outro. Não, tem cliente que já está adaptado a isso. Exemplo da região norte, tem cliente que já é mais adaptado a isso. Já na região aqui do Nordeste, não. No Nordeste, eu acho que aqui disparado tem que sair no método multi-skill, né? Mas é isso, John. Tem que ver aí o perfil dos seus colaboradores, para você ver se eles conseguem fazer tudo ou se eles são aptos para fazer da forma setorizada mesmo. Não, então, pessoa que é muito bom de comercial, eu vou aproveitar ela para o comercial, setoriza. Tem que fazer aproveitar o melhor do que se tem. Respondeu, Jonathan, a tua pergunta? Se você... Show de bola. Se você quiser aí até dizer qual que é a tua situação, e Bianca já... Pronto. A gente joga aqui, joga pro alto aí que a gente vai resolvendo. Se você quiser falar aí... você fala aí, ele diz, rapaz, o seu é esse daqui. Eu acho que é melhor esse aqui. Exatamente. Quem se garante faz ao vivo, não é não, Bianca? Ou a gente desenrola. Eu digo meus clientes de Recife que falam, é desenrolada. A gente pode deixar esse papo, inclusive, agora para o final, né? Olha aí. Aí a gente vai discutir, né, no final também esse ponto, né? E aí, beleza, a gente falou sobre planejamento, falou sobre as implementações, e aí agora a gente vai para a parte de verificação, né? Que é analisar realmente o processo em si. Se a gente está utilizando uma ferramenta para otimizar esse processo, para automatizar esse processo. Tá, e quais resultados então essa ferramenta está gerando, né? Por exemplo, ao final de uma instalação, o que eu avalio é a satisfação, por exemplo, né? Então, você avalia a satisfação. Por quê? Porque todo processo, no final das contas, todo ponto de contato, né, que a gente vai ter com o cliente, a gente precisa ter só uma coisa no final dela. É que o cliente consiga enxergar o valor que ele espera, ele precisa atingir aquilo que ele espera, feliz, estando feliz, né? Então, quais são as formas de fazer isso, né? Então, enfim, né, é basicamente isso. Bianca, tu quer falar algum ponto? Não, é importante, assim, tem que analisar dados, né, e tem que saber o que foi feito, né, também não é só trazer os dados. O que você fez para que os dados representassem ali o resultado, né? Então, poxa, eu vou aplicar novos planos na empresa, como é que foi a inserção desses novos planos na empresa? Opa, foi baixa, mas foi baixa por quê? Eu fiz alguma ação para que eu incentivasse a divulgação desses planos? Não, o que eu falei ali, eu falei aqui. Então, tem que, de fato, no final, entender o que você fez e pegar e analisar os seus dados. Opa, simplesmente só joguei para o ar e não trabalhei uma ação, de fato, em cima disso, a gente entra ali no PDCA, não planejei, de fato, isso ali e agi em cima do planejamento, qual que é o resultado que vai me trazer? Então, é constante trabalho, né? Não é simplesmente fazer a gestão de processo e esperar que o resultado caia no colo. Também tem que agir em cima. Entendendo e analisando os dados, você pode analisar os dados aí da taxa de churn, índice de cancelamento,
índice de downgrade. Por que índice de downgrade, Bianca? Você colocou planos novos para rodar na empresa. Ao invés de crescer receita, você acabou reduzindo a receita. Então, quando você for fazer planos novos, você tem que pensar também em quem tem o plano que já está presente dentro da empresa, né, para evitar também que o ticket médio caia, né, você mirou em um canto, acertou em outro. Tem que pensar nisso também, então tem que ver e analisar os índices de downgrade. O índice de inadimplência, ele reduziu, não reduziu, como é que ele ficou, quais ações eu fiz para que isso fosse reduzido, né? Índice de reincidência de suporte, é comum que haja essas reincidências de suporte, ou porque num primeiro suporte que foi feito na casa do cliente não foi resolvido por completo, precisou voltar. Uma das coisas que me facilita muito, Edson, no pós-atendimento, é eu ver quando o cliente responde negativamente. Ué, Bianca, por quê? Porque eu gosto de ver quando ele responde negativo ali, que não foi resolvido por algum técnico. Não é porque eu vou lá e vou brigar com o técnico, não. É porque eu vou tentar entender onde ele está falhando para ajudar a ele não repetir o mesmo erro lá na frente. E assim eu evitar a reincidência no atendimento. Evitar um deslocamento novamente, hora técnica. Trabalhar o resultado dos dados é importante. Exemplo, poxa, eu trabalhei ali a situação da cobrança, né? Alguns provedores aí não têm quantos equipamentos são removidos dentro do mês na empresa, né? Não sabe quantos equipamentos são recolhidos, sabe quantos cancelamentos são feitos, mas nem todos sabem quantos equipamentos são recolhidos. Você começa a fazer uma ação, um processo em cima de recuperação de equipamento, no final do mês, vê o resultado que você teve do mês que você não fazia isso com o mês que você fez. A diferença que vai ter. Faça a conta, um equipamento que está aí na rua, que custa 300, 400 reais aí em média. Estou jogando baixo, né? Estou falando de um ANU, um NTI básico ainda. Faz a conta, se você trazer pelo menos 100 dessas de volta para a empresa, já foi 40 mil reais. Então, você consegue reduzir aí, né? Bianca, 100 é muito para a gente recuperar. Eu estou jogando alto, dependendo do nível do provedor, e tem gente que consegue recuperar 100, viu? Tá? Então, é analisar mesmo, pessoal. Analise os dados, mas faça um feedback da ação que você teve em cima daquele processo. Opa, não fiz como deveria ter sido feito, então, por isso que o resultado não foi vantajoso, vamos dizer assim, né? Não foi satisfatório. Eu trouxe alguns aí, clientes, que uma é MGN, que eu comentei com vocês, e outra a NK Telecom, que também é de Recife, né? Foi uma consultoria que a gente trabalhou aí durante um ano e meio que eu fiquei com eles, e em apoio também tinha junto a Vine, né, que é uma outra consultoria também, que é uma consultoria voltada para o comercial, trabalhou ativamente também em cima da empresa da NK, junto com a gestão de processos que a gente foi fazendo dentro da empresa. São os resultados que, assim, de longe realmente trouxeram uma equipe engajada, né, todos os colaboradores de ambas as empresas aí, onde você colocar a missão, eles vão aceitar. Então, é até prazeroso trabalhar com clientes quando a gente sabe que quer o processo, quer a mudança, né? E é isso, pessoal, vocês têm... Eu acho que um ponto, né, um ponto importante que você falou, mas que ficou bem, que eu acho que precisa até dar um pouco mais de atenção. Para que as coisas deem certo, quando se trata de gestão de processos, primeiro tem que partir da liderança, né? Exatamente. Porque não são os colaboradores que vão fazer, porque, não, beleza, eu comprei aqui, contratei a consultoria, show de bola, ela vai fazer agora o milagre que eu espero, que é os benefícios de ter processos bem definidos. Se ele não participa ativamente, não vai funcionar. Exatamente. Né? Não vai funcionar. Então, começa daí, né? Então, tem que realmente ter o apoio da liderança junto com a empresa, tem que estar ali próximo de todo mundo, para poder fazer a coisa dar certo, senão não vai. Tem que participar, e assim, não é botar uma consultoria e achar que o milagre realmente vai acontecer, não, gente. Eu sei que é trabalhoso, né? Às vezes a gente até enche um pouquinho do saco, pedindo alguma coisa, fazendo ali, mas, assim, é importante que vocês participem, né? E deixe isso claro também junto com o time, no que
está sendo feito, o que está sendo modificado, o que o time pode agregar. O que é importante numa cultura organizacional? Você trazer o time com você para tomar as decisões, né? É importante você trazer o time com você para tomar decisões. Bianca, claro, tem coisa dentro da empresa que só parte ali na diretoria, não tem como eu trazer todo o time. Poxa, mas no que você puder trazer o time, traga para tomar decisão com você. Às vezes eu vou fazer um plano novo. Poxa, vou sentar aqui com o pessoal não tem expertise para fazer isso. Não, mas traz ele para o lado, só para pensar junto com você. Vou fazer um nome de aplicativo novo. Vou dar a sugestão com o time, traz o time para escolher o nome junto com você. Quando vocês definem lá o organograma, as funções e afins, é importante que vocês também alinhem isso junto com o time. Não vão me fazer aquela liderança autoritária, não. Vai ser assim, acabou. Né? Sim. O Roberto é o Roberto? Roberto Silva, não é só criar plano novo e trabalhar campanhas. Tem que decidir qual tipo do cliente você quer atender, deixar sujo. Pronto, o Roberto aí, ó, da NK Telecom. Tá aí. Sim, o Roberto está aqui presente, né? Pronto, vou ler o que ele falou assim. Não é só criar o plano novo e trabalhar campanhas, tem que decidir qual tipo de cliente você quer atender. Listas sujas ou bons pagadores, é primordial ter consulta do CPF antes de colocar os clientes para dentro, porque hoje em dia o investimento para aquisição de novos clientes está muito alto, então é importante haver essa consulta dos dados. A gente estava até falando sobre isso, Roberto, de fazer um painelzinho só para provedor dos clientes com nome sujo. Vem aí, uma nova funcionalidade da Zap. Para diminuir a inadimplência e os futuros prejuízos. Isso foi uma das coisas que foi trabalhada ali no Roberto, né? Botar cliente assim, tentar manter uma base limpa, né? Para reduzir também o operacional dentro da empresa. Muito cliente sai botando todo mundo para dentro aí a qualquer nível, e quando você vê, você está com um monte de problema, com a inadimplência alta, com equipamento para remover. Então, assim, filtrar, né? E tem clientes e clientes, tem os perfis de clientes, tem o cliente que paga em dia, tem um cliente que só paga atrasado, tem um cliente que só paga quando bloqueia. Ó, vou trazer um exemplo clássico aqui da MGN. A MGN, antigamente, ela bloqueava com 5 dias. E aí o CEO falou assim para mim, não, joga aí para 10 dias, os clientes não vão lembrar não. Eu falei, vai sim, existe o cliente que só paga quando bloqueia, você vai ver, vai mudar o seu fluxo de caixa. Mas foi dito e feito. Existe o cliente que só vai pagar quando bloquear. E é batata, né? Cada um tem seus perfis, mas você tem que gerenciar corretamente, né? Trazer o time, como a gente estava falando, para tomar decisões juntos, é importantíssimo. Show de bola. Pronto, pessoal, a gente pode entrar no momento agora, né, aquele momento que a gente sempre deixa para o final, de troca de ideias, de comentar, de fazer perguntas, porque a gente preza por em tudo nas APSP, tudo nas APSP. Desenvolvimento de funcionalidade, vamos ouvir o nosso cliente. Vai ter webinar, bora ouvir o nosso cliente. Cria um grupo, vamos ouvir o nosso cliente. A gente gosta também quando vocês reclamam, tá? A gente gosta. Reclame se não estiver gostando de uma coisa, que a gente vai lá e melhora. Bianca, sinta-se livre agora para responder as perguntas das pessoas aqui agora. Vocês podem abrir o áudio e perguntar aqui para ela. E é o momento agora de bater papo mesmo. Né? Tem aproveita. E outra, não só para a Bianca também. A gente pode contar aqui, né, sobre alguma experiência de algum processo que vocês automatizaram que deram resultado. Ou, enfim, vocês têm aqui Bianca para perguntar. Sintam-se livres. Eu estou até com o Carlos, está aqui assistindo também. Carlos é da Vine Consultoria também, que trabalha junto comigo. A gente trabalha com alguns clientes aí na consultoria. Show de bola. Carlos é um tubarão de comercial. Meu Deus. É o que consegue me desenrolar. Quando eu falo, deixar eu começar na mão dele, ele vai se embora. É milagre. Show de bola. O Felipe, Felipe já até levantou a mão aqui, ó. Pode Boa falar noite, aí, tudo bom? Boa noite, Felipe, beleza? Eu sou Felipe Israel, sou aqui da região de Candeias, Bahia, né? A gente tem uma operação aqui da Voanet. E
Gostei muito do conteúdo aí da questão da gestão do processo. Hoje, a pegada da empresa, que realmente ela é pegada na gestão de processos, né? E minha dúvida, na verdade, é uma pesquisa de campo. Estou pesquisando, olhando outros mercados também para auxiliar no desenho dos processos, né? Hoje a gente já tem um trabalho também em busca dos KPIs, né? E aí a gente está, como a gente já tem alguns indicadores que a gente já está funcionando, a gente está procurando já a melhoria dele, que é aí onde a gente chega em algumas escassez de informações. Um deles é o período correto para se fazer uma rescisão de um contrato por inadimplência. Hoje a gente leva à risca a regra da Anatel, né, que vai ser ali os 15 dias de suspensão temporária, depois mais 30 dias, ou seja, 45 dias do vencimento, o bloqueio total, né, e com 75 dias, né, aí vai ser feita a rescisão do contrato. Nosso processo de rescisão de cancelamento, de inadimplência, funciona desse jeito. Então, a gente sempre vai estar fazendo a manutenção dos contratos de inadimplência como nosso vencimento a cada 5 dias, a cada 5 dias a gente vai fazendo a manutenção, porque vai entrando clientes na esteira de cancelamento e vai fazer. E aí eu tenho duas questões que eu preciso avaliar. Quais são as estratégias que eu posso estar utilizando no meio dessa régua, se vocês têm algumas ideias aí do que a gente pode trabalhar. E uma outra, que é também relacionada com cancelamento, a gente vem uma principal prioridade de remoção de equipamento. E aí, o que está acontecendo hoje na nossa operação? A gente deixa para fazer a remoção do equipamento quando o contrato já está cancelado, ou seja, 75 dias depois do primeiro vencimento. A gente está agora decidindo fazer para 45 dias, ou seja, quando o cliente entrou em bloqueio financeiro, que é o nosso status aqui, a gente já vai iniciar a remoção dele, né? Até o processo finalizar, ele vai ter aí 30 dias ou para retornar ou para a gente recuperar. Aí me diga se vocês têm alguma situação dessa que vocês... Ei, travou. Travou. Tá, vamos lá, deixa eu ver se ele vai voltar aí. Mas, Deu para entender? Será que ele tá ouvindo? Tá ouvindo, Felipe? Oi. Bom, mas qual foi a situação ali dele São as orientações que vocês podem estar passando aí para a gente, tá? Agora voltou, Felipe. Voltou. Felipe, tá ouvindo? Oi. Travou quando? Travou. Deu certo, né? Tô escutando. Pronto, Bianca ia acabar de responder aqui, aí também David e Lucas querem também complementar, né? Mas respondendo já, Bianca, pode responder. Pronto, Felipe. De fato, como tem um padrão a ser seguido no seu contrato, né, legalmente falando, o que você pode entrar no meio do processo é fazer esse suporte preventivo, né? Ver o cliente ali offline, Bianca, mas é difícil falar com o cliente. Beleza. Eu falo para os meus clientes aqui, faça até sinal de fumaça, meu querido. Você não conseguiu por telefone, você não conseguiu pelo WhatsApp, você não conseguiu pelo e-mail, manda um técnico despretensioso na rota. E aí, nesse técnico da rota fala, olha, estava passando por aqui, viu um atendimento de senhora, estava sem internet. Nesse momento, você vai ver se o cliente vai entregar o equipamento jogando na cabeça do técnico, ou se ela vai querer desabafar com o técnico e voltar ainda para a empresa, né? Então, você tem aí um meio termo. Então, você não conseguiu o contato, faz o sinal de fumaça, mandando o técnico lá na rota lá. Mas esse técnico, ele tem que estar capacitado para ter conversa com o cliente. Não pode ser aquele técnico qualquer, não. Aquele bruto, não. Senão acaba desandando que já não estava andando. Tá? É uma das coisas que você pode fazer, né? Tem clientes que trabalham nesse método de 15 dias da velocidade reduzida, depois mais 30 para suspensão, mas a gente age previamente e recupera o equipamento. E aí acaba que o contrato cancela por parte do cliente, entendeu? Show de bola. Então seria aí fazer ações mais ativas, né? Não só respeitar a esteira, mas sim fazer ações mais ativas que levem a uma interação do cliente, até mesmo para saber a interação dele. Né? Hoje tem essa ação, né? Dentro do financeiro, ele fica, a equipe ali de cobrança, ela fica em contato com o cliente durante todo o processo, né? Para tentativa de recuperação. Nossa intenção aí é realmente deixar
o índice de inadimplência, que é uma coisa que nunca vai ser zerada, mas você deixar em uma linha mais saudável possível. Exatamente. Aí o método é esse, você agir preventivamente mesmo. Manda esse técnico despretensioso ali, que ele facilita demais. Não sei quem levantou primeiro, se foi o Lucas ou foi o David, mas pode falar. Foi Lucas e depois o David. Não acredito que eles querem complementar. Lucas? Opa, boa noite. Lucas da Turbo Network, Feira de Santana, Bahia. Show. Eu senti essa mesma dor que acho que o Felipe, né, que falou aí. Isso. E aí, o que foi que a gente fez aqui? Foi basicamente o que Bianca falou aí, né? A gente treinou um rapaz, só que a gente treinou ele na base de retenção de cancelamento. E aí, soltamos ele na rua, de moto, né? Como um técnico de suporte. E aí, a gente habilitou aqui, fez um processo no sistema que a cada 30 dias de boleto vencido, abre um OS de remoção. E aí essa OS já é encaminhada direto para esse rapaz. Ele vai na casa do cliente, como se fosse um técnico, porém, lá ele vai saber se o cliente vai cancelar, ou se ele for cancelar, ele tenta reter o cliente, ou pegar o equipamento já e depois fazer o processo de cancelamento. Às vezes tem que já até se mudou, deixou o equipamento lá. Isso. Geralmente, ele consegue reter um cancelamento, né? Às vezes o cliente está até ali já, não, eu ia cancelar e tal, só não liguei para lá ainda. Ele retém o cancelamento, ou então pega o equipamento, ou descobre que o cliente se mudou e tal. E aí eu consegui resolver isso dessa forma. Aliviou bastante aqui. Essa estratégia é muito, muito boa, Lucas. A Bianca também passou aí. São justamente essas ideias, né, de outros projetos que alguns provedores estão executando para que a gente possa atingir o sucesso, né? E para a gente justamente não ficar agindo no desespero, né? Às vezes tem um provedor que começa a agir muito no desespero. Encontrou uma coisa ali, começa a correr, vai, e aí termina não dando muita consistência. Mas essa estratégia que você falou, justamente treinar uma pessoa para fazer essa abordagem, pode ser um suporte, ou até mesmo, principalmente, a identificação dos motivos do cancelamento, né? Por que aquele cara te abandonou? Foi o plano? Foi a concorrência? O ticket não estava legal? Ou a mudança de endereço? Essas informações também são muito importantes para definir aí as estratégias também, né? Sim. E tem uma questão importante, que a gente tentou fazer isso manual, só que manual você não consegue dar conta. Se não colocar processo, para o S já cair nesse técnico, nesse rapaz, você não consegue controle, não consegue controlar. David? Sim, essa aí é boa também. Bem legal. Nada, obrigada, Felipe. David, pode falar. Sou Santa Amaro, Bahia, de Tsunaminet, aqui pertinho de Felipe. Eu sou amigo e irmão do CEO da Voanet também. Eu posso falar que duas coisas. Eu posso falar da minha realidade. Eu faço o contrato via Anatel, com as regras da Anatel, mas eu até mostrei ao Edson uma vez. Eu criei uns processos no BI, acho que o Edson deve se lembrar disso, que me ajudam, me ajudam bastante. Minha inadimplência, ela mensalmente é 2,65 em média, 2,5 até 3. Porque o que é que eu faço? Eu corto com 10 dias, certo? Mas eu tive uma realidade parecida com a de Felipe, que eu presto consultoria num provedor, é um provedor de 90 mil usuários que tinha um problema parecido com o que o Felipe tinha. E qual foi a nossa decisão lá? Lá, eles têm contrato, tudo na regulamentação da Anatel, mas eles trabalham em cima de 30 dias. Eu desenvolvi lá com o pessoal um BI justamente para poder ter uma lista. A gente tem 3 operadores, como lá é grande, tem 3 operadores do financeiro só para isso, e usa algo parecido com o que o Lucas falou. São 6 motos, e a cada 30 dias eles têm uma lista, vamos dizer, não é cada 30 dias, todo dia tem uma lista, porque o ciclo não para, né, de provedor. Eles têm todo dia, eles fazem em média de 25 a 30 reversões de cancelamento, que são possíveis clientes que iriam cancelar, e eles fazem uma média de coleta no mês de 250 a 300 equipamentos mês, só fazendo essas coletas. Então, assim, o que o Felipe poderia tentar fazer é conciliar as duas coisas, entendeu? Porque, assim, essa antecipação ao cliente é interessante. E se a gente ficar só esperando o sistema, se não criar um processo específico para isso, não roda direito de jeito nenhum.
E aproveitando que falando sobre essas regras de bloqueio, né? De fato, ali, para quem tem até 5 mil assinantes, o Fausto chegou a comentar ali, colocou em comentário, desde dezembro de 2021, existem algumas regras que são específicas para o provedor de pequeno porte. Você tem que entender onde o provedor de pequeno porte também se enquadra, né? Então, até 5 mil assinantes, você tem algumas regras diferenciadas. Que regras são essas? A questão de bloqueio, por exemplo. Desde que você determine dentro do seu contrato SCM, se o bloqueio acontece com 10 dias, com 15 dias, com 7 dias, você pode determinar isso, desde que você siga alguns critérios ali da Anatel, né? Você comunique previamente o cliente antes do bloqueio, 5 dias de antecedência, no mínimo, né? É o que exige ali pela Anatel. Que você deixe comunicado também ali nos avisos, né? Tanto no disparo da mensagem do WhatsApp, ou no disparo do e-mail, ou no disparo de SMS, você tem que registrar que você vai estar bloqueando com 5 dias de atraso. E o seu contrato respaldado. Às vezes é até comum de alguns clientes que entram do provedor de pequeno porte questionem, né? Falam, não, mas está errado, da operadora é assim. Mas a resolução que tange isso, né, é a 723, se não me engano, é a que faz um vínculo ali para alguns critérios do provedor de pequeno porte. Então, é importante também vocês entenderem onde vocês estão enquadrados. Mas é importante ter sempre o contrato ali, SCM realmente registrado, validado, bonitinho, né, termo de adesão para os clientes. E outra coisa importante é estar com os comodatos atrelados também aos contratos, tá? Senão, legalmente, você não tem nem o que cobrar do cliente ali numa perca de equipamento, tá? Pode levantar a mão, David, e depois o Lucas fala. Pode falar, David. Foi justamente sobre isso. E aí tem algumas operações que eles assumem o risco de ter um contrato legal perante a Anatel e eles cortam com 10 dias. Eles assumem o risco de ter uma inadimplência muito menor e qualquer caso que ele tenha na justiça, ele está garantindo aquilo. Eu também conheço casos de empresas que têm 35, 40 mil clientes que fazem isso, entendeu? Uhum. Eles preferem ter inadimplência menor, mesmo correndo o risco de ter um problema na justiça. Eu sigo esse exemplo. E graças a Deus dá certo. Eu mostrei até o Edson viu o meu BI e ele lembra disso. Então, assim, rapaz, aquele painel é top, viu? Então, assim, tentar correr o risco. Eu corro risco há 10 anos e nunca tive problema. Mas tem gente que depende muito da região também tem isso, viu? Depende muito da região, e isso que eu ia comentar, exemplo, eu tenho clientes ali em São Paulo que, meu Jesus, se eu não seguir na regra ali da Anatel, meu amigo, é uma reclamação do Procon toda semana. Em São Paulo ali é bronca, viu? Depende muito do nível intelectual, depende muito, isso conta muito. Exatamente, tem locais e locais, né? Importante entender a realidade. Pode falar, Lucas. Você tocou num ponto aí que eu estou com uma grande dúvida aqui, sobre as regras da Anatel acima de 5 mil clientes e tal. Né? Abaixo de 5 mil clientes, bora botar nesse cenário. Lá tem uma regra da Anatel que diz que você só pode negativar no valor de 10% do valor total da contratação. Né? Se o cliente contratar um plano de R$80, vai dar em torno de R$90 a multa. Não, vamos lá. Na resolução da Anatel, ela descreve que você pode conceder benefícios ao cliente e esses benefícios são convertidos em multa. E existe o CDC, que informa que a multa não pode ser abusiva, né? Então, ela não pode ser mais que 10%. Mas, quando você lê o CDC, você vê que é em relação à prestação de serviço de mão de obra, tá? Não a prestação de serviço que é regulamentada pela resolução da Anatel. E existe o trecho dentro da resolução da Anatel que condiz aos benefícios ofertados. Evidentemente, você não vai fazer, de fato, atrelar um mundo de benefícios e deixar uma multa lá em cima, muito superior ao contrato. No máximo, o que eu oriento? Deixe a multa contratual no tocante, no máximo, gritando a 30% do valor total do contrato. Então, pega o valor do plano, multiplica por 12 e deixa os benefícios dentro dos 30%, no máximo. São valores que você consegue até
confrontar ali o cliente. E dentro da resolução da Anatel, tá? 632, artigo 47, salvo não me engano. Lá vai ter todas as informações descrevendo ali sobre os benefícios, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer numa multa de fidelidade. Tranquilo? É muito comum que o pessoal pegue, tem um blogzinho aí que aparece no topo do Google. Eu tenho até um tique nervoso com esse blog. O pessoal lá, multa contratual, não sei o que, o primeiro bloco que aparece, não pode ser superior a 10%. Aí quando você vai ler o CDC, porque o pessoal geralmente só pega aquela informação ali do Google, né? Mas é a resolução 632, tá? É do artigo 47 a 51. Beleza? E responda vocês nisso aí. Tá? São os benefícios ofertados. Lembrando que de benefícios ofertados, gente, desconto e pontualidade não é um benefício que converte em multa, tá? Equipamento incomodado não é benefício que converte em multa também não. O que converte em multa ali, o benefício? A taxa de instalação isenta, o desconto sobre o plano com fidelidade e o plano sem fidelidade. Quando você trabalhar plano de fidelidade dentro da empresa, você tem que entender que você também precisa ter o plano sem fidelidade. Tá? O cliente ele tem a opção, tem a liberdade de escolher entre o plano com fidelidade e sem fidelidade. Muitas das vezes a gente vê aí, né, vocês podem ver lá o Oi ou o Vivo trabalhando, um plano que com fidelidade ele sai a R$100, sem fidelidade ele vai sair a 140, R$145, por exemplo, né? Então, assim, tem que saber trabalhar o benefício também, porque senão você vai cair numa regra que daqui a pouco o seu contrato fica inválido. Já peguei muito contrato para revisar aí que não tinha validade em cima das questões da Anatel. Show de bola. Obrigadão. Nada. Show de bola mesmo. Pessoal, quem quer mais tirar alguma dúvida, levanta a mãozinha aí, a gente tem mais 6 minutinhos, né, Bianca? Só para fechar 1h30. Tranquilíssimo, eu estou aqui à disposição. Fala, não guarda no coração de vocês, não. O momento é agora, abre o coraçãozinho. Se não quiser também levantar a mãozinha, abrir o áudio, pode mandar aqui a pergunta no chat, né? Que Bianca também responde. Mas o que é mais legal é esse bate-papo mesmo entre vocês, né? Vocês comentarem, né? As experiências de cada um e a gente discutir aqui coisas que podem ser implementadas, né? Bianca deu o exemplo aí. Em São Paulo é de um jeito, mas se for implementar em outros cantos, assim. Eu queria que o meu cliente hoje estivesse participando da MGN também, porque o pobre coitado não está nem conseguindo. Manda a gravação para ele. Não, para ele falar também, né? Porque, assim, como eu comentei, ele não está dentro da empresa e a gente consegue fazer a empresa rodar, né? Então, gente, o processo, vocês têm que só saber identificar, entender. Opa, tem uma outra coisa importante também. Eu não sei fazer, tem que entender aonde eu entro com a consultoria, tá? Como eu falei no começo, foi um dos poucos que eu vi ali que já tinha um organograma que veio o Fausto, né? Rapaz, o Fausto aqui, eu vou dizer que vou ceder elogios aqui. Fausto usa o Trello, usa o Mindmaster, tá com tudo dele organizadinho, chega e enche os olhos, chega a dar gosto de trabalhar assim, quando vai bem organizadinho. Mas tem gente que não tem a mesma facilidade. E tudo bem, né? Cada um, a gente tem perfis de donos de provedores, a gente tem um provedor que ele é técnico, a gente tem um provedor que é comercial, a gente tem um provedor que ele é administrativo, tem aquele cara que é mais do financeiro, né? Quantos provedores aí, às vezes, não é formado em contabilidade, outro é da área de TI, outro que começou o provedor no bairro e foi crescendo. Então, tem gente que também tem que entender, até onde eu posso trabalhar e aonde eu preciso de uma consultoria, né? E o que eu posso aprender com essa consultoria? Tem que também levar isso, participar ativamente do processo ali na consultoria, tanto da gestão organizacional, seja na gestão comercial, né?
Até na parte de redes. Eu falo que às vezes tem provedor aí que não sabe nada da rede dele, porque tá tudo com NOC, né? Um NOC às vezes terceirizado. Eu falo, meu filho, se bate as pernas e bate as botas, o que que acontece? Nem os planos de contingência aí tá criando. Então, tem que participar mesmo, tem que entender onde sua empresa está andando. Jonathan perguntou, Bianca, qual o momento certo para contratar uma consultoria? Tem que ter disponibilidade, tá? Acho que é o primeiro, né? Hã? Porque acho que é o primeiro mesmo, tipo, não adianta contratar um consultor e achar que ele vai salvar, né? Resolver Exatamente. todos Então, os assim, problemas. o provedor tem que ter disponibilidade para que o serviço seja feito, né? Não adianta contratar a consultoria e achar que a gente vai saber de tudo logo de cara da sua empresa. O que eu, por exemplo, faço com a NK Telecom, eu não consigo fazer com a MGN, cada um tem seu cenário, né? Tem coisas que a gente aproveita, claro, mas preciso entender que eu tenho que ter disponibilidade, o meu time tem que ver onde eu preciso preparar eles para entrar também na gestão de processo, o time está alinhado com isso, vai ser uma boa recepção, né? Preparar o terreno também junto com o time e ver e fazer aquelas perguntas iniciais. Eu tenho uma base de relatórios ao qual eu posso fazer alguma tomada de decisão com base nesses relatórios? Ou eu estou tomando decisão dentro da empresa só no achismo? Exemplo. Vou dar um exemplo clássico. Quantos aí de vocês às vezes não escutam assim, tem uma área ali que um monte de cliente já ligou. Vamos passar a fibra lá? Um monte de cliente quanto? O que vai te levar a abrir, a expandir uma área com base em um monte de cliente ligou lá, de lá? Não, você tem que ter dados. Quantos desses clientes que ligaram? Qual era o plano que ele estava procurando, né? Ir lá fazer uma análise. Então, entender onde a consultoria vai entrar com você é ver também o time e disponibilidade. E aonde você quer aprender. E o que você quer ter dentro da sua empresa. Qual o objetivo principal. Beleza? Respondido? Então, assim, pessoal. Fausto levantou a mão. Vai lá, Fausto. Meu pupilo aí. Isso. Obrigado aí pelos elogios, viu? A gente se esforça. Só para completar aí o que ele perguntou, eu acho que também, assim, quando a gente percebe que precisa fazer algo e não consegue, não tem tempo, a equipe não consegue. Bianca chegou aqui na .NET justamente para executar coisas que eu já sei que tinha que ser feito, eu não conseguia fazer, e tem coisas que ficam muito na dúvida, como é uma coisa que a gente está implementando agora, no início, não é uma coisa que eu já tenho coisas certificadas, validadas, eu tenho um certo, assim, dificuldade de implementar, né? Então, chamar outra pessoas que já tem algo validado em outras operações que funciona, eu acho que é muito bom. Então, Bianca só vem para somar aqui, eu acho que é o momento certo. Também da pessoa saber que precisa, né? Não consegue, já entende, não consegue aplicar. Toma um puxãozinho de orelha minha logo no começo, porque eu falei assim, olha, me chama quando for começar X coisa. Aí ele não chamou titia quando foi começar X coisa. Eu falei, valeu, minha Nossa Senhora. Ele me chamou só depois. Mas tá andando. Mas assim, de fato, você tem que ver onde você tá precisando, cara. Não tô dando conta, como eu falei, vocês não dão conta de abraçar todo mundo, não. Abraçar o mundo. Tá fazendo tudo muito mal feito. Tem alguma coisa que tá ficando mal feita aí. É o meu caso aí, viu, Bianca? Alguma coisa tá ficando mal feita, né? É o ideal? Não é, não. Mas a gente vai trabalhando e vai se ajustando para isso. Mas tem que ter o entendimento, tem que saber o momento, né? Se enxergar, olhar para dentro da sua empresa e ver onde eu estou precisando melhorar aqui na minha empresa, por que minha empresa está parada, não está andando. Fazer uma autoanálise ali também. Pode falar, Felipe. Felipe levantou a mão. Levantou e baixou, então. Então Mais alguém com dúvida? Show. Opa, já tá. Vai. Desculpe, probleminha aqui.
Bianca, obrigado por compartilhar também aí essas experiências. Você mostrou aí muita experiência, muito domínio da operação, né? Muito tempo também, né? Muita tranquilidade, viu? E tem um ponto aí crucial, pelo menos eu já pude ter a oportunidade de participar, que ela realmente o te leva a você, poxa, eu preciso da consultoria, né? Só que quando a consultoria chega, ela vai te apontar, às vezes, coisas que você não sabe, coisas que você já sabe. E, em alguns casos, o que é que eu vi? Quando a consultoria apontou os pontos-chave, a empresa ela não teve determinação para tomar as decisões corretas, né? E aí termina que as coisas não surtem efeito. Você vai bater em pontos que vai doer, né? Eu digo que, às vezes, a dor do crescimento nas empresas também ela dói bastante, né? E aí Mas você vai pegar, vai bater, vai ter que construir uma nova cultura, né? Que às vezes a cultura da empresa ela não está tão produtiva, ela está funcional, ela está legal, ela está aconchegante, mas ela não está produtiva. E aí você vai ter que bater de alguns pontos-chave. Aí quando a consultoria bate, aí o cara meio que desiste. Opa, aqui não vai não. Então é importantíssimo ter esse direcionamento aí. tem hora que, assim, tem hora que titia Bianca, às vezes eu também sou meio bruta, porque às vezes a gente precisa dar um saculejo na vida de vocês, né? Para dar uma acordada. Então, assim, tem que estar de coração aberto, de verdade, para ver a mudança, ouvir, né, as críticas construtivas, porque o que a gente acaba vendo na auditoria é que a gente vai começar no primeiro mês, assim, a apontar erro. A gente vai lá e vai ficar apontando erro, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas é porque vocês sabiam disso? Claro que não, a gente tem consciência disso. Vocês não sabiam como seguir? A gente mostra. Mas tem que estar com o coração aberto. Tem gente que leva ali pro coração e fala, ai, meu Deus do céu. Não pode levar pro coração não, hein, gente. Consultoria, quando opina, não leva pro coração não, é pro melhor de vocês. Então, estejam sempre de coração aberto para ouvir também, né? E participar, como o Felipe falou. Se não tiver, não entrar na operação junto, ver, né, sabe o que precisa ser feito, às vezes sabe que precisa ser feito, mas não sabe como fazer, né? Eu tenho um dos meus clientes que é ali do Maranhão, quando ele me contratou, ele falou, Bianca, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei como fazer. E como eu não sei como fazer, tá, eu quero você para poder fazer. Ele deixou claro, sabia o que queria, mas não sabia como ele ia fazer. Pronto. A gente foi lá e trabalhou em cima disso, né? Então, é saber. Tem que ter o objetivo. Volto lá atrás, os pontos-chave. Quais são os objetivos, as atividades e os participantes que vão entrar dentro dessa gestão de processo sua. Top demais. Muito obrigado, Bianca, né, pela participação. Acho que o pessoal aqui entendeu bastante. Acho que esse tempo que a gente dedicou agora, foi extremamente valioso para que a gente pudesse compartilhar conhecimento, como eu falei, né, lá no início, que o nosso propósito aqui, né, das APSP é gerar essa troca realmente, fortalecer essa comunidade, né, porque por mais que a gente saiba, o provedor ali tá brigando ali, se matando por conta do concorrente e tal, não sei o quê, que inclusive, em algum momento da história, vocês vão ter os concorrentes lá dentro do mesmo grupo lá, dos APSPs, e beleza. As APSP vai estar com... Inclusive, isso serve para tudo, serve para parceiro também, beleza. Parceiro vai lá, tá concorrente, tá lá junto também, provedor concorrente vai estar lá dentro também. Mas a ideia é gerar valor todo mundo, entendeu? Essa que é a grande ideia das APSP. Então, quando a gente faz esse momento, né, a gente faz uma vez por mês, visando isso. Como é que a gente consegue, como é que as APSP conseguem gerar valor para o provedor de internet, além da nossa ferramenta, né? Então, por exemplo, quando a gente convida a Bianca, e ela aceitou esse convite, então, agradecer, né, Bianca, por você ter dedicado esse tempo, compartilhar um pouquinho, o pessoal também te conhecer, né? Nossa Gosto de parceira aí. falar bem pouquinho também, se deixar eu vou desembestando quando eu vejo. Já passou o tempo, né? E é isso, né? Pessoal, não sei se vocês receberam uma campanha, mas está rolando aí uma promoçãozinha aí das APSP. A gente tem a funcionalidade lá de SMS e vocês podem contratar 5.000 SMS era 397 por R$247. Qualquer coisa é só falar também com o nosso time, tá certo? Então,
aproveitar aí, é só um recadinho para deixar para vocês e só tenho a agradecer a Bianca e a todos. Não, peraí. Né, 347, rapaz. Carro ali é muito barato. 347. O Jonathan já vem com a faca. Não, rapaz. Eu vou ouvir a gravação, viu, para ver se eu falei isso mesmo. Já faz a errata aí já, por favor. Vou pedir para Daniel dar uma editada lá no vídeo, inclusive, quando ele colocar no YouTube. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Vejo vocês no próximo webinar. A gente vai pensar em um tema. Logo no início desse webinar foi falado de um tema aí bastante interessante, né? Sobre questão de retenção, né? Exatamente, a retenção de cancelamento, né? Sim. Os métodos que estão sendo utilizados para retenção de cancelamento da cobrança. Sim. Mas é legal também a gente falar de um tema exclusivamente só disso, né? Assim como a gente falou do processo, acaba atingindo, né, outros pontos, mas eu acho que a gente realmente direcionar para um ponto onde fique mais específico é bem legal. E obrigado, pessoal, pela participação de vocês, por essa interação. E é isso, vejo vocês no próximo webinar, tá certo? Todo mundo vai ficar aí sendo notificados. Olhem o WhatsApp, a nossa plataforma e os APSP News, que a gente sempre divulga tudo por lá, tá certo? Obrigada, pessoal, também. Boa noite para vocês, né? Obrigado por ter ouvido, participado, como o Edson falou. E é importante continuar tendo os webinars aí para a gente estar sempre aprendendo. Tranquilo? Um beijo para todo mundo, boa noite, bom descanso. Ainda tem muita semana, ainda tem show ainda nessa semana. Boa noite. E para falar com Bianca, ela tá lá no grupo do Zap SP News, viu? Tá lá, @meu quiosque. Só gritar lá. Ô, Bianca, tem desconto ainda, cliente Zap SP? Tem isso, rapaz. Como é que a gente esqueceu de falar isso, Bianca? Pois é, não, eu vou botar o flyer lá no grupo depois. Quem é cliente do Zap SP tem 50% de desconto na primeira mensalidade, tá? Quando contratar. O Fausto tá aí como prova, quase que eu esqueci o desconto do Fausto. Ele falou assim, meu desconto. Eu falei, eita, calma aí, deixa eu fazer de novo. Pois é. Então, tem esse desconto aí na primeira mensalidade, então, tá bom? E é por tempo indeterminado. Quem for cliente Zap SP já tem o desconto. Parceira de sucesso é assim, hein? Tranquilo, Valeu. gente? Beijo, viu? Abraços. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.